Audiodescrição para o livro Salesópolis, Memórias em Preto e Branco, de Anderson e Bruni Nepomuceno. Capa: um fundo preto com o título Salesópolis, Memórias em Preto e Branco, centralizado em letras brancas, em fonte clássica e elegante. No lado direito da capa, uma película fotográfica que contém 5 imagens, sendo de cima para baixo a igreja do Santuário São José, a placa da nascente do rio Tietê, o portal artístico da cidade, a bica da nascente do rio Tietê e, por fim, um detalhe da imagem de São José no alto da igreja. Lombada do livro. No centro da lombada, um fundo preto com o ano 2024 centralizado em letras brancas. Contracapa. Em fundo preto, em imagem lado a lado, Anderson e Bruni posam de forma descontraída em um ambiente natural. A descrição do texto introdutório sobre os autores, que será lida na íntegra e na sequência, e abaixo, ainda sob o fundo branco, há uma tarjeta com as logos de realização e apoio do projeto, que são Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução, Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis e Secretaria de Turismo de Salesópolis. Texto sobre os autores. Anderson Nepomuceno nasceu em Mogi das Cruzes, mas cresceu em Salesópolis. Ainda criança, a fotografia despertou a atenção quando viu fotógrafos em ação. Iniciou os estudos de fotografia na faculdade, graduado em jornalismo e pós-graduado em fotografia. Com a fotografia e o jornalismo, descobriu que poderia ajudar as pessoas, reportando suas alegrias e tristezas através de reportagens. Bruni Nepomuceno. Pessoa não binária, 31 anos, nasceu e cresceu em Salesópolis, sempre apaixonada por fotografia e natureza. Quis juntar essas duas paixões para criar esse fotolivro, para recordarmos alguns pontos de Salesópolis com pequenos relatos de alguns munícipes. A audiodescrição do livro será página a página, sequencial. Todas as fotos estão em branco e preto. A foto de abertura é de Anderson Nepomuceno. Apresenta uma placa retangular, parcialmente coberta de folhas e vegetação rasteira. A inscrição na placa diz: Aqui nasce o Rio Tietê, Sociedade Geográfica Brasileira, 1954, São Paulo, 1954. A placa está situada em um ambiente natural, cercada por samambaias e outras plantas nativas, destacando um cenário de Mata Atlântica ou vegetação similar. A iluminação parece suave, como um dia nublado, em uma área sombreada pela densidade de vegetação. Parque Nascentes do Rio Tietê. Retrato de Benedita sorrindo à frente à vegetação local. Relato de Dona Benedita Rodrigues Gabriel, de 80 anos, narrando as mudanças do bairro e no parque desde a sua infância, que será lido agora na íntegra. Nascida e criada em Salesópolis, sempre morei na Estrada da Nascente. Trabalhei no Parque das Nascentes com seus 35 anos. Minha maior lembrança foi quando colocaram a placa da Nascente. Não lembro a época, eu tinha entre 6 e 10 anos. Nos falaram que ia desapropriar aqui o espaço e colocaram a placa. Depois de muito tempo, inauguraram como parque. A maior mudança que vi desde a minha infância foi a movimentação, depois que virou parque. O bairro da Nascente era cheio de eucaliptos e tinha muito pasto, tudo em volta. Vi toda a mudança da Nascente desde o seu início até os dias atuais. Benedita Rodrigues Gabriel, 80 anos. A foto é de Anderson
Nepomuceno. Na sequência, uma página em branco com duas fotos. Foto superior à esquerda mostra Benedita, uma mulher de pele clara e cabelos curtos, usando uma camiseta clara. Ela está em pé, apoiada em uma estrutura de madeira, provavelmente um corrimão, com vegetação ao fundo. A iluminação evidencia detalhes do seu rosto e da flora ao seu redor, criando um contraste sutil entre ela e o cenário natural. Foto inferior à direita. Exibe um pequeno curso de água entre pedras, no Parque das Nascentes, cercado por vegetação rasteira e samambaias. O cenário sugere um ambiente natural e preservado, com detalhes das texturas das plantas e pedras bem destacados pela luz e sombra. A foto da sequência é de Bruni Nepomuceno. Mostra uma pequena construção localizada em um ambiente natural no Parque das Nascentes do Rio Tietê. A estrutura é simples, com um telhado de telhas cerâmicas e colunas que sustentam um alpendre. Há uma janela no andar superior, centralizada na parede, indicando que o prédio tem 2 níveis. Ao redor, árvores altas e densa vegetação que compõe o cenário, criando um contraste com a construção. Em primeiro plano, há um canteiro retangular feito de madeira, com plantas no interior e uma placa identificando o local. O piso ao redor é de pedras, formando um caminho que conduz até a entrada da construção. A luz natural ressalta as texturas das folhas, do telhado e do piso, adicionando profundidade à cena. A foto transmite a harmonia entre a construção humana e a natureza ao seu redor, com um ar de tranquilidade e de preservação. Na última foto, do Parque das Nascentes do Rio Tietê, temos a foto de autoria de Anderson Nepomuceno, que mostra uma placa com um design detalhado e letras em relevo, onde está escrito Parque das Nascentes do Rio Tietê, Salesópolis. A placa está apoiada em um suporte de pedra e cercada por grama e vegetação ao fundo. A cena é um ambiente natural, indicando que a placa está localizada em ar livre e ao fundo é possível perceber o que parecem cercas de madeira. Estância turística de Salesópolis. A fotografia de Anderson apresenta uma vista panorâmica da cidade de Salesópolis. É possível observar várias casas de diferentes tamanhos distribuídas em um terreno com relevo irregular. No centro da imagem, destaca-se o Santuário São José com suas 2 torres, que é um ponto de referência local. Ao fundo, há colinas cobertas por vegetação, cercando a área urbana. O céu está limpo, sem nuvens, contribuindo para a nitidez da cena. A composição evidencia o contraste entre a área construída e a paisagem natural ao seu redor. Praça, igreja. A foto de Anderson mostra a Praça João Menendez. Ao centro, destaca-se um coreto elevado com estrutura de colunas e um telhado em telhas cerâmicas. Na frente do coreto há um mastro com 3 bandeiras hasteadas, incluindo a bandeira do Brasil, a do estado de São Paulo e da cidade de Salesópolis. À direita, algumas pessoas estão reunidas conversando, enquanto outra caminha pela praça. Árvores altas, incluindo um pinheiro, cercam o local e o ambiente é bem arborizado. No fundo, é possível notar parte da igreja do Santuário São José, identificada pelas suas janelas em arco e elementos arquitetônicos típicos. O piso da praça é composto por blocos intertravados. Há elementos urbanos como bancos e monumentos. Restaurante Senzala. A foto retrata uma casa simples de estilo rústico, com paredes de taipa de pilão e telhado de telhas de coxa,
dispostas de maneira tradicional. A construção parece antiga, com sinais visíveis de desgaste nas paredes, que apresentam rachaduras e trechos descascados. Há 4 janelas retangulares e uma porta, todas com moldura escura e sem vidros, dando o aspecto de preservação histórica. Na frente da casa, há um pequeno jardim bem cuidado, com gramado e algumas plantas ornamentais em vasos. No chão, um caminho de pedras conduz à entrada. Ao fundo, aparecem árvores de porte médio e o céu está limpo, sem nuvens. A fotografia é de Anderson e transmite um ambiente nostálgico e histórico. Na página seguinte, mostra um ambiente interno com uma prensa artesanal de madeira em destaque no centro. A prensa tem uma estrutura robusta feita de troncos de madeira, com a parte central metálica, que parece ser um mecanismo de compressão. Ao fundo, trata-se de uma parede de pau a pique, parcialmente desgastada, sugerindo um ambiente histórico. À direita da imagem há um pequeno carro de metal com rodas que pode ser usado para o transporte de objetos, provavelmente relacionado ao uso da prensa. No chão, de terra batida, há um recipiente circular próximo à prensa. A imagem transmite uma sensação de rusticidade e preservação de ferramentas tradicionais. Essa foto é de Anderson Nepomuceno. Restaurante Senzala. A página seguinte é dividida em 2 seções, cada uma com uma fotografia de autoria de Anderson e acompanhada de texto descritivo. Parte superior. A fotografia mostra uma mulher idosa sentada, de aparência tranquila. Ela usa uma blusa simples de manga curta, está com os cabelos curtos e aparenta estar em um ambiente doméstico. Ao fundo, vê-se móveis e uma janela que deixa entrar uma luz natural. O texto relata a história de Dona Undina e o restaurante Senzala, destacando como um local que começou de forma humilde e se tornou um ponto turístico, que agora será lido na íntegra. Dona Undina era uma senhora muito simpática. Época de festa, de escolas, ela fazia doces no tacho para as crianças. Participava de tudo do bairro e eu acompanhava. O restaurante Senzala era uma casa comum e foram fazendo as reformas e assim surgindo o que conhecemos hoje. Mas antes era um sítio comum. Todos do bairro do Chá já passaram trabalhando no restaurante, depois que se tornou ponto turístico. Vi toda a sua evolução, desde quando era casarão e servia comida lá dentro mesmo, e depois toda a reforma em volta. Quando se tornou ponto turístico, vinham os ônibus de turismo com as crianças e a comida era servida dentro da sala do casarão. Antes, o barracão era de sapé. Ninguém tinha na época, então era uma atração e para mim como vizinha, a vivência foi muito boa em todos esses anos. Maria Leme de Rosa Veloso, 81 anos. Na parte inferior, a fotografia apresenta um homem de meia idade com cabelos longos e lisos, preso para trás, vestindo uma regata simples. Ele parece estar em um ambiente informal. Narra as lembranças do restaurante Senzala, identificado como filho de Dona Maria, que agora será lido na íntegra. A maior lembrança que tenho do local onde hoje é o restaurante Senzala é ver Dona Undina tocando as vaquinhas. Era um sítio, um curral velho, onde as vacas circulavam. Marcou meus 15 a 18 anos. Cerca de 30 anos atrás, as refeições eram feitas pela janela, comidas feitas no fogão de lenha. Preservavam muito a estrutura da casa, reforçando o telhado. A vegetação se transformou quando nos mudamos para cá. Não tinha mato, era pasto. Agora a vegetação é bem maior. Nos aspectos de mudança, eu fico impressionado como gerou emprego para as famílias aqui do bairro, promovendo os recursos para os mais novos e mais velhos,
Isso trouxe crescimento, virando um ponto turístico, houve valorização do bairro. Na página seguinte, há uma fotografia que retrata Dona Maria e seu filho Eduardo. Dona Maria é uma senhora que veste uma camiseta clara, tem cabelos curtos e lisos e carrega uma postura simples e acolhedora. Eduardo, seu filho, é um homem magro, de cabelos longos e lisos, que veste uma regata clara e ele está com o braço apoiado no ombro de sua mãe, em um gesto de carinho e proteção. Ambos estão em pé, posando em frente a uma vegetação densa e cheia de sombras, sugerindo um ambiente natural e ao ar livre. A foto transmite uma sensação de proximidade familiar e tranquilidade. A fotografia é de Anderson Nepomuceno. Casarão do Café. A imagem retrata uma construção histórica de 2 pavimentos, com paredes claras e telhados de telhas tradicionais. O edifício principal apresenta um design simples, com janelas retangulares distribuídas simetricamente. Ao lado esquerdo, há anexos menores, incluindo portas e janelas de madeira, que sugerem áreas de armazenamento ou serviços auxiliares. O casarão está situado em um amplo pátio pavimentado com algumas pedras aparentes e cercados por elementos naturais. À esquerda, destaca-se palmeiras altas e, ao fundo, um céu parcialmente nublado complementa a composição, criando uma atmosfera nostálgica. O crédito da foto é atribuído a Anderson Nepomuceno. Casarão do Café, imagem 2. A fotografia é de Anderson e mostra o pátio do Casarão do Café. Há um portão de madeira aberto que dá acesso a um pátio de chão de tijolos. À esquerda, destaca-se um edifício maior com 2 andares, um telhado inclinado, e à direita há construções menores e mais simples, com portas e janelas alinhadas, sugerindo antigos alojamentos ou estruturas auxiliares. Ao fundo, é possível ver árvores, indicando uma área arborizada ao redor do casarão. A imagem transmite um clima nostálgico e histórico, com foco na arquitetura e no ambiente rural. A feira. À esquerda temos um texto que será lido na íntegra e no canto direito superior temos uma fotografia da professora Maria Cláudia de Faria Alves de Carvalho. Ela está sorrindo de maneira acolhedora, com cabelos curtos e ondulados, de tonalidade clara, que emolduram seu rosto. Seu sorriso largo transmite simpatia e alegria. A professora veste um casaco e uma echarpe estampada. Ao fundo, percebe-se um cenário urbano, com prédios ao longe, mas desfocado, destacando a figura em primeiro plano. O contraste da foto realça os detalhes de sua expressão e dos elementos ao redor. Na sequência, leremos o texto da página. Descrição do texto. Um evento turístico que acontece em nossa cidade, Salesópolis, é a quinta-feira de mês. Uma feira no centro da cidade, todas as primeiras quinta-feiras de cada mês. Sei que ela data do período de construção da igreja matriz. Já era costume, naquela época, a realização da missa e procissão do Santíssimo na primeira quinta-feira de cada mês. E por conta da construção, o padre convidava os fiéis a trazerem prendas para serem leiloadas em benefício da igreja após essa missa. As pessoas se reuniam ao redor da igreja, faziam o leilão e depois continuavam a vender os seus produtos. E ela assim foi crescendo. Conheço essa feira desde a minha infância. Nem me lembro qual foi a primeira vez que fui. Minha primeira lembrança é que eu me perdi na feira. Não achei mais a minha mãe e fiquei dando voltinhas. Olhei umas barracas e fui para a casa da minha avó, já que era nosso costume, na volta, tomar um cafezinho na casa dela.
Minha mãe disse que eu tinha uns 2 anos nessa época, então faz bastante tempo que eu sou freguesa. Nos anos 60, 70, tenho lembrança das pessoas vindo da roça em cavalos e charretes, carregados de produtos, galinhas, patos, feijão, ovos, hortaliças e etc., que eles traziam para comercializar e também vinham com suas famílias para assistir à missa e fazer a compra de produtos que vinham de fora da cidade e eram vendidos nesta feira. Eu adorava comer pastel e tomar um suquinho que vinha num frasquinho de plástico em formato de bicho, e comprar doces numa barraca grande que ficava na esquina onde hoje fica o hotel. Na minha adolescência, era muito comum os alunos faltarem na escola no dia da feira. Era um evento muito esperado. Ao longo desse tempo, a feira sofreu muitas mudanças. Mudança de local, de barracas, de produtos que são ofertados. Inclusive, não existe mais uma participação tão efetiva da população e dos produtos salesopolense nesse comércio. A maioria vem de fora, de feirantes profissionais. Tem também a Rua do Brechó, onde encontramos de tudo a um precinho bem camarada. O que não serve mais para uns é bem cobiçado por outros. Hoje, percebo que a nossa feira é frequentada por um número de pessoas muito grande, que vem de fora, de outras cidades. Recebe até excursões que chegam de manhãzinha e passam o dia todo passeando pela cidade. Já não é mais um evento nosso, e não é só a feira a ser beneficiada nas compras. Penso que está na hora de resgatarmos novos hábitos, resgatarmos antigos hábitos, usar esse evento a nosso favor, voltarmos a sermos atuantes neste comércio. Acredito que com incentivos e orientação técnica, possamos fazer dessa quinta-feira de mês um turismo mais lucrativo para a nossa população. Texto da professora Maria Cláudia de Faria Alves de Carvalho. Feira de mês. A foto de Bruni Nepomuceno mostra a quinta-feira de mês na cidade de Salesópolis, uma feira livre, movimentada, em uma rua inclinada. No centro da cena, uma multidão de pessoas caminha entre barracas de lona que vendem diversos produtos. Em primeiro plano, há feirantes e frequentadores, incluindo mulheres conversando e pessoas observando as mercadorias. Ao fundo, é possível ver casas e construções em uma área elevada, com árvores dispersas completando o ambiente urbano. A imagem captura a vivacidade e o movimento típico de uma feira de bairro. A foto de Anderson mostra uma feira livre, a Feira Livre Quinta de Mês, na área urbana de Salesópolis. No centro, há barracas cobertas por lonas, dispostas ao longo de uma rua movimentada. As pessoas caminham entre as barracas, interagindo e comprando mercadorias. À esquerda, vemos um prédio de 2 andares com telhado inclinado e muros próximos. Mais ao fundo, destaca-se uma torre de telecomunicações que se eleva acima das construções. No horizonte, há casas em morros e uma igreja com torres góticas visível ao longe. O céu está claro, sem nuvens, e a cena apresenta uma atmosfera típica de comércio ao ar livre em um dia ensolarado. Igreja Matriz. A foto de Anderson mostra a fachada do Santuário São José, uma construção imponente, com 2 torres altas e simétricas, cada uma encimada por um telhado de forma de pirâmide e uma cruz. No centro, do topo da igreja, há uma estátua de São José com os braços erguidos, colocada sobre um pedestal decorativo. A fachada é adornada com janelas estreitas e altas, em estilo gótico, com vitrais. A porta principal é ampla e arqueada, com detalhes ornamentais.
À esquerda, há palmeiras próximas ao edifício, cercada por uma pequena grade. No lado direito, vê-se parte das casas e construções residenciais. O céu está limpo, enfatizando a estrutura monumental da igreja. Igreja Matriz. A imagem retrata o altar principal da Igreja Matriz, localizada no Santuário de São José, na cidade de Salesópolis, São Paulo. O ambiente é ricamente decorado com detalhes arquitetônicos de inspiração sacra, destacando os arcos e as colunas ornamentadas. O altar ao centro é o ponto focal, com uma estrutura elevada e adornada por elementos religiosos. As paredes exibem pinturas e relevos detalhados, criando um ambiente de profundo simbolismo e espiritualidade. A foto, capturada em preto e branco, é de autoria de Anderson e ressalta o contraste das luzes e sombras, enfatizando a riqueza histórica e cultural do local. Igreja Matriz. A foto apresenta a fachada da Igreja Matriz do Santuário São José, localizada na cidade de Salesópolis, São Paulo. Destaca as torres gêmeas da igreja, cada uma com janelas alongadas e um relógio circular abaixo do telhado. No topo do edifício há uma estátua de São José, segurando o menino Jesus, ladeada por cruzes. A fachada exibe detalhes arquitetônicos clássicos, com linhas verticais e formas geométricas que dão equilíbrio à fachada. As janelas possuem vitrais e abaixo delas há elementos decorativos que completam a estética sacra. O céu nublado ao fundo adiciona um contraste dramático, intensificando a sensação de grandiosidade e solenidade do edifício. A foto de Anderson capturou a sensibilidade e imponência da igreja. Praça da Igreja Matriz. A foto de Anderson apresenta a Praça da Igreja Matriz na cidade de Salesópolis. O foco principal é o coreto central, uma estrutura de formato quadrado com um telhado de telhas cerâmicas e sustentada por colunas. Há rampas que levam ao coreto localizadas em 2 dos seus lados. Ao redor, o piso da praça é pavimentado com mosaico português, pedrinhas em formas geométricas. A praça é arborizada, com árvores grandes que criam áreas de sombra, enquanto outras partes estão banhadas pela luz do sol. Ao fundo, pode-se observar edificações de pequeno porte e, mais distante, montanhas que compõem o cenário natural da cidade. O céu está parcialmente claro, adicionando contraste à composição. Transmite tranquilidade e uma sensação de integração entre espaço urbano e natureza. Portal turístico. A foto de Anderson mostra o Portal Turístico de Salesópolis, uma construção imponente em estilo arquitetônico tradicional. Feita de tijolos aparentes, possui um formato característico com 2 arcos amplos na base que servem como passagens. No andar superior há uma sacada com grades de ferro e um telhado de estilo colonial com inclinação bem acentuada. Pequenos detalhes, como janelas em formatos arqueados e elementos simétricos, completam a estética do portal. A vegetação ao redor, incluindo um arbusto podado em forma arredondada, enriquece o cenário, enquanto ao fundo é possível observar montanhas que reforçam o ambiente natural da região. No centro da página há 2 elementos principais. Acima, a fotografia de Gilson Donizete de Souza Gomes, um homem branco que está sentado e sorrindo para a câmera. Ele tem cabelos curtos, aparenta estar em um ambiente externo ou semiaberto, com luzes ao fundo e uma parede parcialmente coberta por vegetação. Ele usa uma camisa de botão com gola. E abaixo da imagem,
um texto que narra informações sobre o portal turístico, de autoria de Gilson, que agora será lido na íntegra. O portal da cidade de Salesópolis foi construído na década de 90, no mandato do prefeito José Rodrigues Feital Filho. Na época, trabalhei como ajudante de servente com o meu pai, que era um dos pedreiros contratados pela empreiteira. Nessa época, empreiteiros das cidades que faziam obras. Automaticamente, a mão de obra era toda de pessoas da cidade. Também nessa época, foi feita a Praça do Cavalo, que fica na saída da cidade, ao lado do Rancho Luso Brasileiro, onde aconteceu a primeira festa de peão, na época que o conhecido Toninho da Pamonha fazia parte da festa. Foi feito também o mirante da torre, onde se observa a cidade do Alto. Gilson Donizete de Souza Gomes, Portal Turístico de Salesópolis. Portal Turístico. A fotografia é de Anderson Nepomuceno. Mostra o portal turístico da cidade de Salesópolis, uma construção com telhado duas águas e uma grande abertura arqueada no centro, formando uma passagem para veículos e pedestres. A estrutura é feita de tijolos aparentes. Em frente ao portal, há uma imagem de São José, padroeiro da cidade, em um canteiro central com palmeiras esbeltas e altas. À esquerda, uma estrada curva levemente, conduzindo os veículos para dentro ou fora da área marcada pelo portal. O céu ao fundo está nublado e há vegetações rasteiras, árvores altas ao redor da estrutura. A estrada está em boas condições, com marcas de pintura indicando a direção do tráfego. Portal turístico. A fotografia de Bruni Nepomuceno, tirada à noite, mostra o portal turístico iluminado por luzes artificiais. A estrutura possui um telhado triangular e uma grande abertura arqueada ao centro, formando uma passagem. O portal está bem iluminado, destacando seus detalhes arquitetônicos. Em frente ao portal há um canteiro central com plantas e pequenas luminárias ao longo do caminho, conduzindo a vista até a entrada. A iluminação das luminárias realça o trajeto e as plantas criam um efeito visual atrativo. À direita, uma árvore grande e folhosa está parcialmente iluminada, e à esquerda é possível ver parte da estrada e mais vegetação. O céu está escuro, indicando que a foto foi tirada à noite, e há ausência de pessoas e veículos, quando a cena sugere um momento tranquilo. Mercado Municipal de Itaparente. A fotografia de Bruni apresenta a fachada frontal do Mercado Municipal de Itaparente. O prédio tem um desenho simples, de uma arquitetura neocolonial, com paredes claras e um telhado de telhas rústicas aparentes. A entrada principal é um arco com uma janela semicircular na parte superior e está escrito a frase Mercado Municipal, em letras grandes e destacadas acima da porta. Há luminárias decorativas em ambos os lados da porta e no primeiro plano 2 postes de iluminação com detalhes em arabesco. Ao fundo, dentro do mercado é possível observar prateleiras com produtos e iluminação interna. O chão é composto por blocos de pavimentação organizados de maneira uniforme. Mercado Municipal de Itaparente. A fotografia de Anderson mostra a fachada do Mercado Municipal de Itaparente, uma construção histórica e simples, localizada na rua 15 de Novembro. O prédio é longo, retangular, com paredes brancas, janelas de madeira e um telhado inclinado, coberto com telhas tradicionais. No centro da fachada há uma porta de entrada em forma de arco, com uma moldura saliente ao redor, e em uma janela decorativa acima. Um poste de iluminação com detalhes em ferro forjado está posicionado próximo à entrada, reforçando o aspecto clássico do local. À esquerda da porta principal,
Vê-se janelas alinhadas, mantendo a simetria da construção. As sombras projetadas na parede pelo sol sugerem que a fotografia foi tirada durante o dia. A calçada é bem cuidada, com pequenos postes metálicos instalados como proteção ao longo do meio-fio. O contexto sugere um ambiente pacato, representando o estilo típico das cidades de interior, com características arquitetônicas que remetem ao neocolonial e à preservação histórica. Barragem Ponte Nova. A fotografia de Anderson Nepomuceno mostra a Barragem Ponte Nova, que é vista em perspectiva diagonal, com um grande reservatório de água à esquerda, cuja superfície reflete o céu parcialmente nublado. À direita, uma longa estrutura de barragem composta por um talude revestido de pedras acompanha uma estrada pavimentada. Ao fundo, a paisagem é composta por colinas cobertas de vegetação natural e algumas áreas abertas. A barragem também possui uma pequena estrutura elevada na base que parece fazer parte de um sistema de controle hídrico. A composição transmite tranquilidade, destacando a integração entre a obra humana e o ambiente natural ao redor. Parque Municipal do Pinheirinho. A fotografia de Bruni Nepomuceno apresenta uma paisagem com diversas árvores altas e esbeltas. Estas árvores são pinheiros de araucária, com troncos verticais e longos galhos que formam um denso conjunto de copas no topo. O cenário transmite a sensação de um bosque. Entre os troncos das árvores, ao fundo, é possível ver um espaço aberto com céu claro e aonde aparece um corpo d'água, ou represa. No chão, há vegetação rasteira e sombras de árvore, dando profundidade à composição da imagem. As texturas e contrastes se destacam entre a luz e sombra. Parque Municipal do Pinheirinho. A fotografia de Anderson apresenta um cenário natural com um lago em primeiro plano. A superfície da água é tranquila, refletindo as tonalidades de cinza do ambiente. Ao fundo, há uma colina ou pequena montanha coberta por vegetação, alternando entre áreas claras e sombreadas, sugerindo relevo irregular. O céu está parcialmente nublado, com nuvens brancas, contrastando com um tom mais escuro do céu. A composição da imagem transmite calma e destaca as texturas e contrastes da paisagem. Parque Municipal do Pinheirinho. Nesta fotografia de Bruni, se apresenta uma paisagem natural tranquila. Em primeiro plano, há um corpo d'água amplo e calmo, com superfície levemente ondulada, refletindo o céu e a sombra das árvores. À esquerda, na margem do lago, destaca-se uma linha contínua de árvores altas e esbeltas, que formam uma silhueta escura contra o céu claro. Essas árvores são pinheiros de araucária, caracterizados por seus troncos verticais e copa densa. Ao fundo, o horizonte é composto por formas suaves de colinas ou montes, que aparecem em tons mais claros devido à distância. O céu vasto e luminoso apresenta algumas nuvens espalhadas, criando um contraste sutil entre o branco e o cinza na fotografia. O branco e preto realça as texturas e a sombra das árvores e o reflexo da água, conferindo uma atmosfera serena e contemplativa. Museu da Energia. A fotografia de Bruni mostra um edifício histórico cercado por uma densa vegetação. O prédio, identificado como parte do Museu da Energia, apresenta uma arquitetura tradicional, com paredes claras e janelas altas em formato de arco. Essas janelas refletem a luz, criando um contraste marcante com as sombras projetadas por árvores ao seu redor. O edifício está posicionado sobre uma estrutura elevada, onde é possível observar detalhes como uma ponte ou plataforma abaixo dele. Trata-se de instalações da antiga usina de energia da cidade. O entorno
É dominado por vegetação densa, com árvores altas e folhagens, que criam sombras intricadas e poéticas sobre a construção. Ao fundo, uma formação rochosa visível adiciona uma dimensão natural ao cenário, destacando a integração do edifício com a paisagem ao redor. A composição transmite um equilíbrio entre história e natureza, com foco na interação entre o prédio e o ambiente ao redor. Museu de Energia. A fotografia mostra um pequeno edifício, estilo neocolonial, no centro, relacionado ao Museu da Energia. O prédio é claro, com janelas retangulares, moldura simples e um telhado triangular. Ele está localizado em meio a uma vegetação densa, com árvores altas e arbustos preenchendo o entorno. À esquerda, há uma tubulação de água sugerindo parte de uma instalação hidrelétrica. Ao fundo, um paredão rochoso com vegetação exibe um fluxo de água, indicando uma cascata ou um vertedouro. Na frente do prédio, um grupo de pessoas é visível, próximo a um caminho cercado pela vegetação. A imagem combina elementos históricos e naturais, destacando o equilíbrio entre arquitetura e paisagem. Essa fotografia é de Anderson Nepomuceno. Museu da Energia. Nesta fotografia de Anderson, há uma paisagem natural densa, com árvores altas e vegetação espessa, ocupando a maior parte do espaço. À direita, destacam-se pinos, pinheiros e outras árvores de grande porte. Ao centro, bem ao fundo, aparece uma estrutura elevada, um paredão de concreto, por onde escorre água em direção ao solo, um vertedouro ou barragem da usina hidrelétrica. O céu está limpo, com uma iluminação natural, destacando os contornos das árvores e do paredão. A composição equilibra a integração entre elementos naturais e artificiais. Museu da Energia. A fotografia apresenta uma vista do alto da barragem da usina hidrelétrica no Museu de Energia em Salesópolis. O ponto de destaque são duas grandes engrenagens circulares que enquadram a paisagem ao fundo. Os dentes da engrenagem criam um efeito de moldura, contrastando com o cenário natural. Dentro de um dos arcos inferiores, há uma teia de aranha, é visível, evidenciando detalhes sutis da estrutura e sua ocupação. No centro, nota-se o telhado da casa de máquinas do museu. Ao fundo, a paisagem revela uma extensa área de vegetação densa, com montanhas ao longe. O céu está parcialmente nublado, permitindo que a luz natural destaque os contornos das árvores e dos relevos. A composição de Anderson equilibra elementos naturais e industriais, simbolizando a interação entre tecnologia e meio ambiente. Letreiros da cidade. A fotografia de Bruni exibe o letreiro que dá boas-vindas à cidade de Salesópolis, destacando a frase "Nascente do Tietê". O letreiro é composto por grandes letras tridimensionais e está fixado sobre uma base de azulejos claros. O destaque fica para as letras S e O ao centro da palavra Salesópolis, que apresenta detalhes decorativos de estrelinhas. No lado direito da imagem, ramos de árvores ou arbustos aparecem em primeiro plano, com flores em destaque, contrastando o fundo escuro. Trata-se de uma fonte. A cena é marcada por um forte contraste de luzes e sombras, criando um efeito visual dramático. Letreiros da cidade. A fotografia mostra um letreiro turístico na praça central de Salesópolis. O letreiro é composto pela hashtag Jogo da Velha e a palavra Eu, seguida de um coração tridimensional que representa a palavra amo, e finaliza com a palavra Salé, todas as letras maiúsculas. Todas as letras e símbolos são grandes, proporcionais à altura de uma pessoa adulta, e tridimensionais.
posicionados sobre uma base retangular. O fundo da imagem revela parte de um espaço urbano, com árvores altas, decoradas com bandeirinhas triangulares típicas de festas ou eventos. À esquerda, uma tenda branca aparece parcialmente, e atrás dela há construções com telhados coloniais. Mais ao fundo, há uma área aberta com bancos e outras estruturas típicas de uma praça pública de interior. O chão é composto por blocos intertravados e está parcialmente sombreado pelas árvores, criando um jogo de luz e sombra. A fotografia é de autoria de Bruni Nepomuceno.